Olá, essa é mais uma aula da nossa disciplina Cartografia Digital, dentro do nosso curso técnico em Geoprocessamento. Nessa aula número 2, nós iremos tratar de um assunto de extrema importância para a representação cartográfica. Você vai ver que um mapa ou uma carta é a representação impressa ou digital de uma superfície que desejamos estudar. Portanto, cabe a nós projetarmos essa superfície com a maior parte dos seus elementos, evitando as distorções e respeitando as proporções reais. Só que o principal problema dessa representação é a necessidade de se reduzir os elementos que vamos representar, já que o tamanho de um mapa ou de uma carta é bastante reduzido. Então, para resolver esse problema, surgiu o conceito de escalas, que é um dos elementos básicos da elaboração de um mapa ou de uma carta. Então, esse é um dos assuntos que nós iremos abordar na nossa aula de hoje. Então, nessa aula número 2, nós veremos alguns conceitos de cartografia aplicada, veremos os principais softwares que são utilizados na cartografia digital e o seu desfecho histórico. Vamos entender também sobre os sistemas CAD, CAM e SIG. Os objetivos da nossa aula número 2 são entender as diferenças básicas entre os documentos cartográficos mais usuais, caracterizar as principais formas de expressão cartográfica, identificar as aplicações práticas das formas de expressão cartográfica, mostrar os principais problemas envolvidos na representação cartográfica, demonstrar os diversos tipos de escala existentes para a representação de mapas e cartas, mostrando o significado de cada uma delas, aprender a reduzir as proporções dos elementos representados nos mapas e cartas, e, por último, apresentar as possibilidades presentes e futuras da cartografia apoiadas nas mídias, programas computacionais e na internet. Então, para essa aula número 2, nós temos dois materiais de apoio. No primeiro deles, nós vamos aprender que nem só de mapas vive a cartografia. As representações cartográficas são conhecidas popularmente como mapas, mas é necessário que aqueles que, por ofício, lidam diretamente com os documentos cartográficos, procurem aprender a distinguir com clareza as diferenças básicas entre mapas e cartas e os demais recursos da cartografia. Vamos aprender ainda que um mapa é uma representação gráfica dos elementos e fenômenos geográficos de um determinado lugar, e que escala é um dos elementos básicos dessa representação. Mostramos que toda representação mantém certa relação de tamanho ou proporção com o objeto representado, uma vez que é totalmente inviável representarmos esses elementos em o seu tamanho real no papel. A escala, portanto, mostra a proporção que existe entre o mundo real e a sua representação no papel. Assim, um mapa ou uma carta pode ser milhares ou até milhões de vezes menor que o lugar representado, e não há como sabermos a proporção com a qual a representação gráfica foi obtida sem o uso da escala. As escalas são amplamente utilizadas em todas as áreas que fazem uso de mapas em seus estudos, como a geografia, geologia, engenharias e topografia. Já no segundo material de apoio, buscamos retomar o contexto histórico recente da cartografia e apresentar as possibilidades presentes e futuras, considerando a realidade globalizada e as tendências dos softwares de geoprocessamento. Trata-se, portanto, de uma reflexão sobre os rumos da cartografia, com o advento das novas tecnologias de comunicação, sistemas computacionais e a própria internet. A nossa atividade prática tem o valor de 10 pontos e as questões de 1 a 4 serão pontuadas com o valor de 2,5 pontos cada uma delas. A atividade complementar não será pontuada. O tempo previsto para a elaboração dessa atividade é de 9/10 até 17/10. Os objetivos dessa atividade prática são revisar e exercitar o conceito de escala gráfica e escalas numéricas de mapas. E os critérios de avaliação são a apresentação dos resultados conforme o gabarito. A nossa atividade complementar começa da seguinte forma. Será feita uma introdução à interface do GVSIG e uma introdução ao banco de dados espaciais
do zoneamento ecológico e econômico de Minas Gerais. Então, inicialmente, iremos acessar o seguinte link. Você será então redirecionado para o site do Zoneamento Ecológico e Econômico de Minas Gerais. A partir desse ponto, é só clicar e iniciar o sistema. Procure explorar as ferramentas de zoom e observe como a escala gráfica na margem direita da nossa tela muda com o aumento ou a diminuição do zoom na tela. Clique em seguida na aba Camadas. Agora, ative a layer Municípios. Essas são as camadas ativas no seu sistema. Agora, desabilite a layer Índice Ecológico e Econômico. E faça o download das layers Município e Contorno do Estado de Minas Gerais. Agora extraia esses documentos para o seu desktop para facilitar as próximas etapas. A próxima etapa, iremos importar esses arquivos para o GVSig e iniciar algumas funções básicas. E para isso, vocês contam com um tutorial, juntamente com o nosso material de apoio, e uma videoaula explicativa com os primeiros passos no GVSig. Eu desejo a todos bons estudos e uma boa aula.